Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no The Deep Dive. Olá. Hoje a gente tem um material bem denso, né? Uma aula 11 sobre direito das sucessões. Vamos mergulhar em legados, substituições, fideicomisso. Isso. São temas fascinantes porque mostram como o testamento vai muito além de só dividir a herança. É, é uma ferramenta para personalizar mesmo o destino dos bens. Exatamente. E a nossa ideia aqui é destrinchar isso, né? Mostrar como essas ferramentas funcionam na prática. Perfeito. É ver como a lei permite que a vontade de quem se foi continue a ter efeito, de formas bem específicas, às vezes até planejando o futuro em etapas. Bom, vamos começar então pelo começo da aula, o legado de usufruto. Basicamente, é dar a alguém o direito de usar uma coisa, mas sem ser o dono, né? Isso. O legatário tem o uso, os frutos. Pensa numa casa, ele pode morar ou alugar, mas a propriedade mesmo, a chamada nua propriedade, fica com outra pessoa, muitas vezes o herdeiro necessário. E a aula dá uma dica importante sobre a duração disso, né? Ah, fundamental. Se o testamento não fala nada, vale para a vida toda do usufrutuário. Mas o material recomenda muito, olha, coloque um prazo. Ou uma condição, até completar 30 anos, ou enquanto for solteiro, sei lá. Para evitar aquela dúvida depois, né? Quando que acaba esse direito? Exatamente. Dá segurança jurídica para todo mundo envolvido. Para o nu proprietário, principalmente. Falando em propriedade e segurança, a aula traz um exemplo ótimo sobre imóveis. Se o testador deixa uma casa em legado e depois compra o terreno do lado, e aí? Aí que tá. Esse terreno novo não entra automaticamente no legado da casa. Não mesmo. Precisa estar escrito. Precisa. A lei entende que são coisas distintas. A aquisição posterior precisa de uma nova declaração de vontade no testamento. Ou um aditivo, claro. Mas e se a mudança for dentro do imóvel? Tipo, ele constrói uma piscina depois de fazer o testamento. Aí a lógica muda. Essa é a parte interessante. As benfeitorias, essas melhorias feitas no próprio imóvel legado, a regra geral é que elas acompanham o legado sim, vão junto com a casa. A menos que ele diga o contrário no testamento. Exato. Se ele não quiser que a piscina vá junto, tem que especificar. É uma diferença sutil, né? Para fora, precisa dizer que quer incluir. Para dentro, presume-se que inclui, a menos que se exclua. Mostra como o detalhe é importante. E antes de avançar mais nos legados, a aula faz aquele lembrete essencial, do básico da sucessão. Inventário, patrimônio líquido. Isso, o beabá. Apura tudo, tira as dívidas, chega no patrimônio líquido. Aí, se tem herdeiro necessário, filho, pai, mãe, cônjuge, metade disso é a legítima. Intocável. Intocável pelo testamento, né? Isso, a outra metade é a parte disponível. É aí que o testador pode brincar, pode fazer os legados, beneficiar quem quiser, até mesmo um herdeiro necessário além da parte dele. Tá, mas e se ele se empolga? E os legados passam do valor dessa metade disponível? Como que resolve isso? Bom, aí entra a chamada redução das disposições testamentárias. Os legados não são simplesmente cancelados, mas são ajustados para caber na parte disponível. Como assim ajustados? Geralmente de forma proporcional, ou seguindo uma ordem que o próprio testador pode ter indicado. O ponto central é, a legítima dos herdeiros necessários é protegida. E se o bem legado for indivisível, tipo um apartamento, e o valor estoura a parte disponível? A aula menciona isso também. A solução pode ser o legatário compensar os herdeiros em dinheiro pela parte que excedeu, ou às vezes até vender o bem para dividir o valor. O sistema tenta encontrar um equilíbrio. Entendi. Agora sobre receber o legado. Tem uma diferença grande para a herança, né? Herança é meio automática com a morte, é a tal da saisine. E o legado? O legado geralmente não. O legatário precisa pedir a entrega. Não é automático. Ele tem o direito desde a morte, mas a posse efetiva depende dessa entrega. E quem entrega? Os herdeiros legítimos ou testamentários. Ou, se o testador nomeou um testamenteiro, pode ser ele o responsável por cumprir essa parte do testamento. E a pergunta de 1 milhão. Quem paga as contas disso?
Imposto de transmissão, ITCMD, taxa de registro, essas coisas. A regra geral que a aula destaca bem é que é o legatário quem arca com essas despesas. O ônus é dele. Mas o testador pode mudar isso. Pode. Ele pode escrever no testamento: deixa o carro X para fulano, livre de impostos e despesas, que deverão ser pagos pelo espólio. É mais um ponto de personalização. E além de custos, pode ter, tipo, uma condição, uma tarefa pro legatário. A aula fala em encargos. Pode sim. Deixo a fazenda para ciclano, com o encargo de ele manter a reserva ambiental. É uma obrigação que vem junto com o presente. E se ele não cumprir? Olha, se ele aceitou o legado e depois descumpre o encargo, isso pode dar causa até para revogação do legado. Não é um simples pedido, fica vinculado. O legatário fica amarrado àquilo. Mas o legado nem sempre se concretiza, né? A aula fala da caducidade. Quando que um legado perde o efeito? Várias situações. Tem as ligadas à coisa legada e as ligadas ao legatário. Começando pela coisa. Se o testador transforma a coisa de tal forma que ela perde a identidade original. O exemplo clássico da aula: a joia que vira outra coisa. A pulseira que vira brincos. Essa mesma. Ou se o testador vende a coisa depois de ter feito o testamento. A lei pensa: bom, ele mudou de ideia. E se a coisa simplesmente some? Destruída, perdida? Se perecer for destruída sem culpa de ninguém antes da entrega, o legado caduca também. Acabou o objeto, acabou o legado. E tem a evicção. Descobrir que o bem nem era do testador. Aí não tem como legar, né? Faz todo sentido. E do lado do legatário? O que faz o legado caducar? 3 coisas principais. Indignidade. Se ele cometeu alguma falta grave contra o testador. Morte do legatário antes do testador. Ou, simplesmente, se ele não quiser e renunciar ao legado. Essa da morte antes do testador, a aula faz uma distinção importante sobre direito de representação. Na herança normal, se um filho morre antes do pai, os netos herdam no lugar dele, por representação. E no legado? No legado, a regra é diferente. Não tem direito de representação automático na sucessão testamentária. Se o legatário morre antes do testador, o legado caduca. Os filhos dele não recebem. Puxa! Então o bem volta para a massa da herança? Exato. Volta para o monte e vai ser dividido entre os herdeiros legítimos, a não ser que o testador tenha sido prevenido e nomeado um substituto no testamento. Aí entra o próximo tópico da aula. As substituições testamentárias. O plano B do testador para evitar que o legado ou a herança vá para o ralo se o primeiro escolhido falhar. Como funciona mais comum? A substituição vulgar. A vulgar é bem direta. Deixo para A. Se A não puder ou não quiser, vai para B. Simples assim. Pode ter mais de um substituto. Tipo, se A não B, se B também não C. Pode. É a substituição vulgar sucessiva, ou em cadeia. Pode ser também um substituindo vários, ou vários substituindo um. É bem flexível. O ponto-chave é a condição: não poder ou não querer. E quem é o substituto recebe de quem? Do substituído que falhou? Não. Ele recebe direto do patrimônio do falecido, do espólio. A vocação dele vem direto do testador. É como se ele fosse chamado diretamente quando o primeiro falha. E a substituição recíproca, o que ela tem de diferente? Na recíproca, o testador nomeia várias pessoas para o mesmo bem ou para a mesma cota da herança e diz que elas se substituem umas às outras. Ah, tipo, deixo a casa para A, B e C, substituindo-se reciprocamente. Exatamente. Se um deles falhar, não puder ou não quiser receber, a parte dele não volta para o monte. Ela acresce, aumenta a parte dos outros que aceitaram. Proporção original. Se A tinha 50% e B e C tinham 25% cada, e A renuncia, a parte dele vai ser dividida entre B e C, mantendo a proporção que eles já tinham entre si. Nesse caso, dividiria meio a meio para cada um deles, já que eles tinham partes iguais originalmente. Entendi. Preserva a lógica da divisão inicial do testador. As substituições, então, dão uma segurança a mais para o testamento, né? Muita segurança. Evita que a vontade dele se perca por um imprevisto com o beneficiário original. Agora, a aula entra num terreno que, confesso, parece mais árido. A substituição fideicomissa.
O tal do fideicomisso. Como é a estrutura básica disso? O nome assusta um pouco, mas a ideia é criar uma sucessão em, digamos, duas etapas. Tem o testador, que é o fideicomitente. Ele deixa um bem para uma primeira pessoa, o fiduciário. Ok, fiduciário. E ele é dono definitivo? Não, aí que está o pulo do gato. A propriedade do fiduciário é resolúvel. Ela tem um prazo para acabar ou está sujeita a uma condição, pode ser a morte dele, ou atingir uma certa idade, ou acontecer algum evento. E quando acaba a propriedade dele? Quando essa condição acontece, ou o prazo vence, ele tem a obrigação de passar o bem para uma segunda pessoa, o fideicomissário. Esse sim é o destinatário final. Então, o fiduciário é tipo um dono temporário com a missão de entregar depois? Exatamente. Ele usa, administra, como dono, mas sabendo que aquilo tem um destino certo. E o mais curioso que a aula ressalta O quê? é que o fideicomissário, esse que recebe por último, pode ser alguém que nem nasceu ainda. A prole eventual. Tipo, deixo para o meu sobrinho João, fiduciário, e por morte dele, para os filhos que ele vier a ter, fideicomissários. Uau! Isso permite planejar bem longe. Mas tem limite, né? Não pode ficar esperando para sempre essa pessoa nascer. Não pode. A lei é clara, e a aula bate nessa tecla. A pessoa, o fideicomissário eventual, tem que ser concebida em até 2 anos depois da morte do testador. 2 anos? E se não for concebida nesse prazo? Aí, via de regra, o fideicomisso caduca naquele bem, e a propriedade, que era resolúvel para o fiduciário, se consolida nele. Ele vira dono pleno e definitivo, a menos, claro, que o testamento tenha previsto outra coisa para esse caso. Entendi. E outros cenários? Se o fideicomissário já existe quando o testador morre, ou se ele morre antes de receber do fiduciário? Boa pergunta. Se o fideicomissário já existe, ele já adquire a propriedade nua desde o início. O fiduciário pode ficar só com o usufruto, por exemplo. Depende de como o testador montou. Agora, se o fideicomissário morre antes de receber ou renuncia, a regra geral é consolidar no fiduciário também. O bem fica com ele. E tem limite de níveis? Pode ter fideicomisso do fideicomisso? Não. A lei proíbe. Só pode ter um grau. Fiduciário entrega para o fideicomissário. Não dá para fazer de A para B e depois de B para C. O segundo fideicomisso seria nulo. E, tecnicamente, o fideicomissário herda direto do testador, como na substituição vulgar? Não. A vocação dele é diferente. É considerada indireta. Ele recebe do fiduciário, não direto do espólio. A transmissão acontece em 2 momentos. E para complicar um pouquinho mais, a aula fala que dá para misturar fideicomisso e substituição vulgar, a tal substituição compendiosa. Isso é um nome chique para uma ideia prática. Você pode nomear um substituto vulgar para o fiduciário. Como assim? Tipo, deixo para A, fiduciário, entregar para C, fideicomissário, quando C fizer 25 anos. Mas, se A não puder ou não quiser ser fiduciário, então B será o fiduciário no lugar dele, com a mesma obrigação de entregar para C. Ah, então é um plano B para garantir que tem alguém na posição de fiduciário para cumprir a missão. Exatamente. Garante a estrutura do fideicomisso, mesmo que o primeiro fiduciário escolhido falhe. É uma segurança a mais. Ufa, é muita ferramenta, né? Legado, caducidade, substituição, vulgar, recíproca, fideicomisso. Para quem vai escrever um testamento, o que a aula 11 recomenda como dicas práticas para não se perder? Olha, a palavra central é clareza e precisão. Identificar bem os imóveis, matrícula, endereço, tudo certinho. E sobre as mudanças futuras? Terreno do lado, piscina? Dizer expressamente, incluo futuras benfeitorias, ou não incluo o terreno vizinho que comprei depois. Não deixar margem para interpretação. No usufruto, definir prazo ou condição para o fim. Decidir quem vai pagar os impostos do legado, o legatário ou o espólio. Escrever isso. E para evitar que tudo se perca se alguém morrer ou renunciar? Prever substitutos. É fundamental. Pensar, e se essa pessoa não puder? Usar a substituição vulgar ou a recíproca. No fideicomisso, especialmente se for para a prole eventual, desenhar os cenários.
O que acontece se nascer? E se não nascer nos 2 anos? E se renunciar? Amarrar todas as pontas, sempre respeitando a lei, claro. E a dica de ouro, talvez. Fazer a conta. Verificar se todos os legados e disposições cabem na parte disponível. Senão, todo o planejamento pode ser frustrado pela redução lá na frente. Um testamento bem feito é quase uma obra de engenharia jurídica, né? Quase isso. Exige técnica, antecipação, cuidado com as palavras, mas é o que garante que a vontade da pessoa seja realmente cumprida, evitando briga e dor de cabeça para quem fica. Exploramos bastante coisa hoje, né? A flexibilidade dos legados, a segurança das substituições, a estrutura mais complexa do fideicomisso. Vimos que o testamento é um instrumento poderoso. Muito poderoso. E sabe, pensando em tudo isso, além da técnica, fica uma reflexão, um pouco mais humana talvez. Como será que a emoção de escolher para quem deixar as coisas, de pensar no futuro da família, se mistura com essas regras todas? Boa pergunta. Será que o medo de um conflito, ou o carinho especial por alguém, ou até uma desavença antiga, influencia o jeito que a pessoa usa ou até evita usar uma ferramenta como o fideicomisso, por exemplo? Essa intersecção entre a lei, o dinheiro e os laços de família, né? É algo para se pensar. Com certeza. Fica a reflexão. Esperamos que essa nossa conversa sobre o material da aula 11 tenha sido útil e tenha trazido alguma luz sobre esses temas. Esperamos que sim. Obrigada pela companhia e até a nossa próxima análise.